alunos! Estamos aqui para mais um episódio do Conquistar e antes da gente continuar aqui a nossa aula, eu faço o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais, tirar sua foto, marcar com a hashtag. Eu sou a professora Sabrina Araújo, sou professora de Biologia do Centro de Mídias de Educação do Amazonas e para mim é uma honra estar aqui com vocês para tratar de mais um episódio dessa temporada que é o Fato ou Fake. E olha só, nesse episódio 2.2 a gente continua falando sobre genética, né? E olha só os conteúdos que a gente vai aprender na aula de hoje. E no detalhamento da aula de hoje, olha só, falaremos sobre hereditariedade, variabilidade genética, DNA, RNA, genes e alelos, genótipos e fenótipos, mutações, engenharia genética, genética molecular e clássica. E agora a gente vai para a nossa dica. Muito bem, como vocês puderam perceber, a gente continua nesse episódio falando sobre genética e eu começo essa aula trazendo para você um exemplo do dia a dia, que na verdade é uma situação. Observa bem aí na nossa cartela, olha só que curioso. Um assassinato que o FBI investigava havia 30 anos foi resolvido em 2 horas. Aí eu pergunto para vocês, gente, qual foi o segredo? Quais pistas foram usadas? Será que é realmente possível um assassinato que estava sendo investigado, olha só, há cerca de 30 anos, ter sido solucionado em cerca de 2 horas? Quais tipos de evidências foram utilizadas, né? Será que há 30 anos atrás a gente não tinha instrumentos e elementos suficientes para que a gente tivesse esse resultado tão rápido? Né? E a gente tem aí algumas dicas para vocês, mas é importante a gente lembrar que existe o material genético como um potencial ali, né, para a gente identificar pessoas, porque como a gente diz, o DNA, né, o nosso material genético, ele carrega as informações genéticas do indivíduo e ele é único. Cada um tem o seu. E se cada um tem o seu, né, fica fácil da gente identificar quando a gente utiliza esses materiais genéticos. E hoje, na atualidade, a gente tem diversos elementos que contribuem, né, a tecnologia está ali associada para identificar os suspeitos através de material genético. Mas não são somente o material genético que é utilizado como uma evidência para a investigação de algum crime ou outros, né, eventos ali associados. E para isso a gente começa com a nossa dica número 1, observa bem. E nesta dica, olha só que interessante, eu quero que vocês parem e pensem no que eu vou trazer para vocês nessa cartela. Olha só, vestígios biológicos podem ser utilizados como evidências. Sim. Aí a gente lembra que o material genético também é um exemplo, né, de vestígio e ele é tão específico porque ele carrega ali, né, as informações genéticas do indivíduo, toda aquela questão ali que a gente já viu nos nossos episódios anteriores, tá bom? Mas este é apenas um exemplo. E no caso da situação falada no momento anterior, eles conseguiram fazer isso no momento em que cruzaram um banco de dados de informações genéticas, onde houve ali por similaridade a identificação do suspeito. Porém, não exatamente o suspeito, porque como ele já havia falecido, eles utilizaram material genético de seus parentes. Então, ainda é possível fazer esse tipo de cruzamento por meio dos parentes. E claro que quanto mais próximo for o grau de parentesco, mais chances a gente tem ali de ter mais proximidade a gente tem em relação ao resultado, tá bom? Quanto mais distante a gente tem essa similaridade, a gente consegue ali fazer essa ligação, mas no caso desse suspeito, ele foi identificado no momento em que o material genético de seus parentes foram inseridos dentro de um banco de dados e ali a gente conseguiu, né, no caso dos investigadores, fazer essa conexão e identificar o suspeito, que na época era suspeito, né, mas agora ele foi ali, né, condenado, confirmado e identificado como o autor do crime. Então é uma das formas da gente identificar utilizando esse tipo de vestígio. Mas existem outros, olha só que interessante, eu trago para vocês aqui nessa cartela, olha só. Alguns a gente vai encontrar, né, com facilidade, por exemplo, normalmente em cenas de crime a gente tem ali, né, sangue, só que tem um detalhe, gente, em relação ao sangue,
A gente tem diversos elementos, né, que são os elementos figurados, células de diversos tipos. Quando a gente estiver falando de sangue, da espécie humana, a gente não pode considerar como uma evidência o estudo da hemácia, porque a hemácia ela não tem núcleo, lembra? E o que a gente tenta ali identificar? Aquilo que seja mais específico. Então, a gente vai utilizar o sangue, porém, a gente vai buscar outros elementos que façam essa conexão para identificar o suspeito. E, normalmente, a gente tem ali a mistura, né? De sangue da vítima, de sangue do suspeito. Então, é importante também ter toda uma investigação profunda em relação a isso, tá bom? O sêmen também ele é bastante específico, né? Então, ele traz ali células reprodutivas, no caso ali espermatozoide. O espermatozoide ele traz aquela carga genética daquele indivíduo, lembra que a gente falou na aula anterior? Ele também pode ser utilizado como um vestígio, né? Como uma evidência ali para colaborar com os resultados da investigação. A gente tem também a saliva, né, que é muito comum quando a gente pega ali copos, né, que foram utilizados ali para beber água, talheres, entre outros, né, para a gente poder extrair dali alguma célula, fazer ali a extração do DNA e identificação por meio de sequenciamento. A gente tem também a urina, né, aí tem outros elementos, material fecal, que podem dar indícios ali, né. No caso dos pelos, assim como no caso do sangue, eu trago um ponto de atenção. Eles podem ser utilizados como um vestígio, né, uma evidência para investigação? Os pelos podem, porém, eles precisam estar com bulbo. Que isso, professora? Pelo tem bulbo? Tem sim. No momento que você arranca um fio de cabelo, você percebe na pontinha que estava conectada ali no seu couro cabeludo, uma bolinha bem pequenininha. Ali sim a gente encontra vestígios, células e tem material genético. Mas se a gente estiver falando do cabelo, somente a parte da ponta, aqui a gente não tem material genético que a gente possa fazer ali a associação, tá bom? Então não é indicado. Mas se tiver um bulbo, mas é sempre utilizado, a gente sempre vê em cena de filme, né? Só que a gente traz aí esse ponto de atenção, tá bom? A gente tem a placenta também como uma possibilidade. Os ossos, no caso dos ossos, eles são muito utilizados para identificar em relação à morfologia, né, em um formato, principalmente a questão da arcada dentária, porque elas são muito específicas de cada um. Então, quando a gente tem ali a evidência que já passou muito tempo, né, aquele corpo já está ali em grande decomposição, a gente não tem tantos vestígios, né, de tecidos moles assim para comparar, a gente acaba utilizando mais nessa questão, tá bom? De comparação morfológica. E outras secreções e tecidos também que auxiliam aí na investigação, né, como evidências, como provas que podem colaborar. Então, a biologia, ela está presente e nesses elementos onde a gente consegue fazer a extração do DNA e poder compará-lo com um banco de dados ou então com os suspeitos em específicos, eles trazem um resultado, né, mais assertivo em relação à resolução de um possível crime, tá bom? E agora a gente vai para o nosso primeiro conceito. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da diferença entre o DNA e o RNA. E a gente já observa a estrutura da molécula, né? No DNA a gente observa aqui um filamento duplo e no RNA um filamento único. Tanto o DNA quanto o RNA são formados por nucleotídeos, né? E a gente tem dentro do nucleotídeo a seguinte estrutura: um grupo fosfato, uma pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose, e no caso do RNA é a ribose. E a gente tem também ali uma base nitrogenada. Então, essa estrutura ela está presente nos dois ácidos nucleicos. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, como se fosse uma fita, é onde a gente localiza o grupo fosfato e a gente percebe a diferença em relação aos dois. Avançando um pouquinho, olha só, a gente vai perceber ali na nossa imagem a indicação de onde ficam as bases nitrogenadas, que nessa imagem está sendo indicada por esses filamentos coloridos. Mas e agora, professora? Quais são essas bases nitrogenadas? Observa bem aí na imagem. A gente tem tanto nos dois, citosina, olha só, é igual. A gente tem ali a guanina, temos a adenina, olha só quanta semelhança. Mas a gente tem bases nitrogenadas que são específicas de cada um deles. Então, a gente vai encontrar, não é? A timina no DNA e a uracila é específica do RNA. E como elas se combinam? Olha só, a citosina ela se liga com a guanina, a adenina vai se ligar com a timina, se a gente estiver falando de uma molécula de DNA,
E a adenina, ela vai se ligar com a uracila se a gente estiver falando de uma molécula de RNA. Gostaram das diferenças? Agora a gente vai conhecer alguns dos processos do código genético. Observa aí na nossa cartela. Nessa cartela, gente, eu trago para vocês, simplificadamente, como acontece um processo que a gente chama de transcrição, com a formação aqui, ó, do RNA mensageiro, e em seguida a tradução. Inicialmente, olha só, a gente tem aqui uma molécula de DNA, ela é um filamento duplo, não é? E aqui a gente tem o gene 1, olha só, então essa molécula ela é aberta, então você está vendo aqui esse filamento azul, ele é apenas um lado daquela fita dupla, tá vendo? E ele não é formado por pares de bases, né, ali de nucleotídeos, então a gente vai ter a seguinte combinação. No DNA, quando a gente tem aqui a adenina, a gente vai formar um RNA mensageiro, combinando ela aqui, olha só, com a uracila. Onde tem citosina, vai se ligar com a guanina e assim sucessivamente. Mas quando a gente tiver timina no DNA, a gente vai ter que combiná-la, olha só, parear ali com uma adenina. Mas por que isso, professora? Porque nesse momento que acontece no núcleo, a gente separa o filamento de DNA, forma-se o RNA mensageiro, fazendo essa nova fita que a gente está observando aqui no processo que a gente chama de transcrição. E em seguida, esse RNA mensageiro ele sai do núcleo, ele vai para o citoplasma, numa organela que é conhecida como ribossomo, onde vai acontecer a tradução. Se aqui a gente teve uma mensagem sendo copiada do DNA, aqui a gente vai ter a tradução. Então, a cada 3 bases nitrogenadas, a gente tem uma trinca que a gente chama de códon e ele codifica especificamente um aminoácido. E o conjunto de aminoácidos forma o que a gente tem como proteína. E agora a gente vai para a nossa dica número 2. Muito bem, estamos aqui agora na nossa dica 2, né? E olha só, aquele famoso pare e pense, né? O código genético do indivíduo é único e guarda as informações genéticas dele. Além disso, herdamos essas características de nossos genitores. Aí, calma. É muita coisa, né? Por que, professora, que isso é uma dica? Olha só, vamos retomar alguns conceitos. A gente viu, né, que o DNA e o RNA ele é formado por aquela sequência de bases que a gente identifica com aquelas letrinhas que a gente acabou de ver. E essa sequência de letrinhas que estão ali, né, as bases nitrogenadas que a gente identifica, elas são específicas, é como se fosse realmente um código de barras do indivíduo. Então, eu tenho a minha sequência, você tem a sua, e aí a gente tem ali, né, esse código, isso é o que a gente chama de código genético, né, é ter esse sequenciamento dessas bases que são específicas e únicas de cada indivíduo. E no DNA a gente vai encontrar isso, e no RNA também a gente vai encontrar isso. A diferença é que no RNA, no caso do RNA mensageiro, aquela sequência de letrinhas que a gente tem ali, e a cada 3 a gente forma um códon, ela é gerada no momento em que aquele gene específico, ele precisa ali ser expresso, né, numa sequência de aminoácidos que pode dar origem ali a uma proteína, tá bom? Então, quando a gente fala de código genético que guarda as informações de um indivíduo, a gente está falando exatamente naquele sequenciamento que a gente viu, né? O sequenciamento que eu falo é aquela sequência de bases nitrogenadas que a gente identifica no material genético, tá bom? E isso é específico e único de cada um. Então, quando a gente falar de código genético, pare e pense, você vai lembrar direitinho que a gente está falando, né, daquele código que é único de cada um dos indivíduos. Tranquilo? E a gente vai agora para o nosso conceito número 2. Aí vocês devem estar se perguntando, né, professora, como é que a gente trabalha os conceitos de genética, então, nesse contexto, né, do código genético? A gente precisa, olha só, compreender o seguinte, né, que o nosso código genético, eles são os manuais de instrução, né, aqui identificados como código genético de todos os seres vivos, e eles são, olha só que interessante, gente, praticamente idênticos. Como assim, professora Sabrina? Aquela sequência de bases nitrogenadas que a gente tem ali, que formam os códons, os aminoácidos, eles são muito semelhantes entre os seres vivos. Calma. Eles são muito semelhantes, principalmente entre espécies, né, entre indivíduos da mesma espécie, e essas diferenças elas vão aumentando de grupos de seres vivos em diante, né, bem diversos. Mas se a gente comparar o DNA de pessoas, a gente vai encontrar que eles são muito semelhantes. Aquele conjunto que a gente chama de código genético, ele não é tão diversificado, não. Observa bem aí no próximo tópico, olha só.
Você compartilha 99,9% do DNA com qualquer outra pessoa. E olha só que interessante, se a gente parar para pensar o último tópico, olha só, esse 0,01% é o que nos diferencia um do outro. Então, se eu pegar aqui uma colega minha, um amigo, a gente vai ver que a gente tem ali características semelhantes, mas a gente tem uma características diferentes, né? E isso se dá devido a essa variabilidade que ocorre em 0,01%. Por quê? Existem, né, a parte estrutural, funcional de cada um de nós que é semelhante, mas essas características que são muito específicas, elas são determinadas apenas por um percentual muito pequeno de DNA e de material genético, né, que é o suficiente para diferenciarmos uns dos outros. Então, a gente compartilha genes específicos, em comuns, porque eles são funcionais, estruturais da nossa espécie, mas aqueles outros que a gente tem ali de diferença, né, eles vão auxiliar nas nossas características que são próprias, tá bom? E lembrando que quando a gente possui aquela estrutura de DNA com alguma modificação, tanto no nível de gene ou quanto no nível de cromossomo, a gente tem um outro campo, uma outra temática que a gente trabalha na genética, que é a mutação. Nesse caso, a gente não está falando de mutação, tá bom? A gente está falando de uma variabilidade genética que acontece nesse código que é suficiente para a gente ser diferente um do outro. Tranquilo? E a gente vai agora para as nossas considerações finais. Muito bem, meus alunos, estamos chegando agora no momento final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Trabalhamos alguns exemplos do dia a dia e de que forma eles se relacionam com a genética. Eu vou fazer uma pose aqui para você fazer aquele momento selfie, tá bom? Olha só. Tira a foto, deixa a professora sair bem bonitinha, marca a gente nas redes sociais, não esqueça de nos seguir, tá bom? E fiquem com Deus e até a próxima!